PCI. PCI é um padrão de barramento destinado a conectar periféricos à placa-mãe do computador, mas você também pode encontrar outra referência a ele, como interface, slot ou socket. Ele foi criado em 1993 para substituir alguns padrões ancestrais, como AGP, VESA e USB. Sim, lá atrás a interface era usada na placa-mãe. Atualmente, o PCI convencional é peça de museu. Hoje estamos na segunda geração do padrão PCI Express. O PCI Express é gerido por uma empresa, a PCI SIG. Ela que desenvolve, normatiza e padroniza o barramento para toda a indústria. O PCI pode ser dividido em três tipos: o de face simples, dupla face, de multicamadas. O de face simples possui tiras de cobre em uma face, ou seja, apenas dos lados do material isolante. Ele tem a vantagem no processo de fabricação, que é simples, podendo ser realizado inclusive de forma artesanal, ou mesmo pode ser feito um PC em casa. A desvantagem está no desenho do layout, que pode ser muito complicado para esquemas elétricos com muitas conexões. Já o PCI de dupla face, ele possui tilhas de cobre nas duas superfícies do material isolante. Isso significa que existem dois layouts que se complementam entre si, um para cada face, o que facilita a sua confecção, pois minimiza o problema das tilhas, que não podem se cruzar ou se tocar. Ou seja, nesse tipo de placa, a interligação dos componentes é dividido em dois planos. Ele tem a vantagem na confecção do layout, e a sua desvantagem está no processo de fabricação, que é um pouco mais complexo se comparado ao PC de face simples, pois exige mais tecnologia como, por exemplo, a metalização dos furos de passagem. Isso dificulta a sua produção do ponto de vista artesanal. Por último, temos o PCI de multicamadas. Ele possui muitas camadas, uma vez que ele utiliza, além da superfície externa, como a PCI de dupla face, camadas que se encontram dentro do material isolante, montadas como um sanduíche. Ele possui a vantagem no fato de facilitar a confecção do layout de circuitos elétricos mais complexos e a miniaturização do PCI, visto que o layout consegue atender a quantidade de ligações do circuito elétrico, utilizando uma área bem menor. E a sua desvantagem está na tecnologia envolvida no processo de fabricação desse tipo de PCI, que é bem mais caro, pois exige equipamentos mais sofisticados. Por esse motivo, essa tecnologia está acessível apenas para grandes projetos, ou seja, só vale a pena produzi-las se for grande a sua demanda. Bom, levantamento de circuito é o desenho que representa um esquema elétrico em forma de trilhas feitas a partir do esquema elétrico. O procedimento chamado levantamento de circuito é exatamente o oposto. A partir do layout, ou seja, observando a PCI, você pode percorrer os caminhos traçados pelas trilhas e desenhar o esquema elétrico. Como as trilhas representam as conexões elétricas entre os componentes, observando cada uma das trilhas, você saberá como os componentes estão interligados, e por meio dessa informação é possível desenhar o esquema elétrico ou parte dele, conforme necessidade. Como instalador, você tem que saber o esquema elétrico em mãos, mas é importante saber que é possível realizar o levantamento de circuito, seja para uma simples conferência, seja um caso de emergência em que o esquema elétrico não esteja mais disponível. O percloreto de ferro é uma composição química de 98% de cloreto férrico.
utilizada na área de eletrônica para a produção de placas de circuito impressas, PCI. Sua formulação diluída em água é empregada na corrosão da placa para a formação dos circuitos impressos. Quando dissolvidos em água, o percloreto de ferro sofre hidrólise e libera calor. Com essa hidrólise, a solução castanha, ácida e corrosiva resultante é usada como fresador para metais cuprosos em circuitos impressos. Na sua diluição, utilize preferencialmente um recipiente plástico, evitando a corrosão de demais materiais, como alumínio, latão, entre outros. Para criar placas de circuitos impressos, o usuário deve utilizar uma substância resistente ao percloreto de ferro para que, quando em contato com a solução, fiquem preservadas as trilhas e partes desenhadas e sejam corroídas somente as demais partes. Além disso, ele é uma substância química corrosiva, portanto, devem ser tomadas todas as medidas de cuidado e proteção quando for utilizá-lo. Em todo caso, leia atentamente as instruções e cuidados que devem ser tomados, os quais estão presentes no manual de instrução que acompanha o produto. O percloreto deve ser utilizado para a corrosão de cobre em geral, principalmente em placas de circuitos impressos. E são disponíveis como sal anidro e solução pronta para uso. A solubilização do sal em água é exotérmica e de velocidade alta, e deve-se verter o sal lentamente na água sob agitação, nunca a água no sol. Deve ser armazenado em embalagens plásticas de polietileno ou em vidro escuro. O transporte deve ser efetuado de forma a não danificar as embalagens, visto que o material é higroscópico, absorve água e corrosiva. Ele não é inflamável nem combustível, porém é corrosivo, sendo necessário o uso de equipamento de proteção individual no manuseio. Deve ser usado recipiente e bastão para agitação em plástico ou vidro. O banho pode ser utilizado para variar várias corrosões, até que se observe que o tempo de corrosão é longe demais. Cuidados elétricos. Nosso corpo é capaz de armazenar cargas elétricas por causa da eletricidade estática. Isso ocorre naturalmente. Quando o corpo carregado entra em contato com um objeto conectado à Terra, ele é descarregado e só percebemos essa ação quando tomamos um choque. Isso é possível pela descarga eletrostática, chamada também pela sigla ESD. Mas a quantidade de energia acumulada em nosso corpo depende de vários fatores, como por exemplo a umidade relativa do ar. Mas esse choque elétrico que sentimos é tão fraco para nós, mas para os componentes eletrônicos pode resultar na sua inutilização. Isso significa que, com o corpo carregado, podemos danificar os componentes eletrônicos, pois alguns são bastante sensíveis. Para evitar esses problemas, é necessário minimizar a questão que contribui para as cargas eletrostáticas, ou drenar a carga, usando, por exemplo, uma pulseira conectada à Terra, que são chamadas de pulseira antistática. Mas para a pulseira antistática funcionar, ela deve estar conectada à Terra por meio de um aterramento. Cuidados mecânicos. Além da questão da ESD, existem outros cuidados que precisa se observar com relação ao manuseio de componentes eletrônicos. Algumas vezes é necessário dobrar alguns terminais antes de fixar na PCI. Para realizar a dobra, deve ser feita com auxílio de um alicate de bico e, em algumas situações, os componentes são encaixados em vez de soldados, para facilitar a sua substituição ou evitar calor na hora da soldagem. Nesse caso, os componentes são encaixados sobre um soquete que está soldado à PCI. Ao encaixar ou desencaixar o componente eletrônico, você precisa ter cuidado para não entortar ou quebrar seus terminais. O encaixe normalmente é feito com as mãos,
Mas o desencaixe é recomendável o uso do extrator, que é uma ferramenta própria para auxiliar no desencaixe. Outro cuidado é no momento da dessoldagem, para não passar da temperatura que a PCI sem soquete consegue aguentar, sem danificá-la. Bom, eu vou falar sobre a soldagem de componentes, que é uma conexão permanente de peças ou materiais metálicos com a utilização de uma liga metálica, geralmente de estalho e chumbo. Com essa liga metálica, o terminal do componente eletrônico, que é de metal, será conectado à ilha no PCI, que também é de metal. Dessa forma, ambos estarão conectados eletricamente. Agora eu vou falar sobre a solda e fluxo. A solda é um elemento que garante a fixação de componentes eletrônicos na sua conexão elétrica. Como esses componentes são leves e pequenos, a solda não precisa ser muito resistente. Além disso, não são necessários esforços mecânicos. No entanto, a temperatura da fusão não pode ser muito alta para não danificar a ilha da PCI ou seus componentes, já que no processo de soldagem o terminal do componente será aquecido até que a solda derreta, conforme veremos ainda no decorrer do assunto. Por essas razões, a solda utilizada na área da eletrônica é constituída por 60% de estalho e 40% de chumbo. Ela geralmente é vendida em fios com diâmetros que varia de 0,8 milímetros a 1,5 milímetros, mas podem ser encontrados também em barras, que são utilizadas mais em processos de soldagem industriais. Quando disponibilizada em fios, a solda possui um componente químico em seu interior, chamado de fluxo. É ele que faz uma limpeza química no local em que será aplicada a solda, dissolvendo as impurezas e combatendo a oxidação. Devido à importância que ele adquire para uma boa soldagem, foi incorporado ao interior da solda. A solda em barra não contém fluxo interno. Bom, agora eu vou falar sobre o soldador, que é uma ferramenta utilizada para fazer a soldagem. É o soldador. Existem alguns tipos diferentes, mas se baseiam no mesmo princípio. Fornece o calor necessário para fundir a solda no momento da soldagem. Podemos encontrar essa ferramenta com várias potências no mercado, desde 10 watts até aquelas com mais de 200 watts. A potência está diretamente relacionada à quantidade de calor produzido pelo soldador. Dependendo da solda, ele precisa ser mais ou menos potente. Os mais utilizados na eletrônica são as potências entre 20 watts e 30 watts, pois geram calor necessário para fundir a solda e esse calor é suportado pela maioria dos componentes eletrônicos. Basicamente, existem três tipos de soldadores: os comuns, conhecidos como ferro de solda, o tipo pistola e a estação de solda. Vamos falar um pouco sobre ferro de solda ou solda comum. O nome dessa ferramenta já já dá a ideia de que esse é o tipo de soldador mais utilizado. Além de seu baixo custo, conseguimos obter soldas de boa qualidade por meio dele. Ele é formado por uma resistência elétrica que é responsável por aquecer a sua ponteira. Ele demora alguns minutos para atingir
a temperatura de trabalho. Dependendo de sua potência, para os soldadores entre 20 watts e 30 watts, esse tempo gira em torno de 10 minutos. Agora vamos para o soldador tipo pistola, ou pistola de solda. O nome dessa ferramenta tem como origem o seu formato, conforme podemos, conforme podemos observar. A vantagem desse tipo de soldador é que ele atinge a temperatura de trabalho em poucos segundos. Após posicionarmos o seu gatilho, a desvantagem é que ele não está disponível em versões de baixa potência. Dificilmente você encontrará uma pistola de solda com menos de 100 watts. E por último, vamos explicar sobre a estação de solda. Essa ferramenta tem a aparência de um soldador comum, mas com um diferencial. Sua temperatura pode ser ajustada conforme a necessidade, o, o que para sua atividade que desempenhamos é uma excelente vantagem. Em vez de ser conectada diretamente à tomada, ela é ligada a um aparelho que permite controlar a temperatura. Se o componente a ser soldado é muito sensível, podemos diminuir a temperatura. Se a área a ser soldada é muito grande, podemos aumentar a temperatura para compensar a dissipação de calor. O controle da temperatura é indicado em graus, ao contrário dos outros soldadores, que não indica o grau de calor, mas a potência em watts. Dependendo da marca e do modelo, as faixas de ajuste podem variar entre 100 graus Celsius e 480 graus Celsius, aproximadamente. Com comparação, um soldador comum de 20 watts atinge uma temperatura de 260 graus Celsius em média. Assim como um soldador comum, a estação de solda precisa de um tempo para atingir a temperatura de trabalho que varia em função do grau de calor escolhido. Dependendo do modelo, pode haver uma luz indicando que ela está na temperatura correta, ou ainda um indicador que mostra a temperatura atual da ponteira. Assim, você pode saber se ela está pronta para o uso. Limpar com esponja umedecida após soldar é sempre manter a ponta estanhada. São formas simples de aumentar a durabilidade do ferro de solda. Lembre-se, a temperatura elevada da ponta e o contato com o oxigênio do ar aceleram muito o processo de oxidação, que é o maior responsável por estragar o ferro. Bom, a limpeza do ferro de solda antes de usar. Bom, é sempre aconselhado passar um pano grosso ou uma esponja umedecida em água destilada na ponta do ferro de solda. Durante o uso, a ponta de ferro chega a temperaturas bastante altas. Colocá-las em uma esponja encharcada fará com que a temperatura caia muito rapidamente. O choque térmico sozinho já reduz a vida útil do equipamento. Para piorar, a ponte fria demora para aquecer adequadamente de novo e compromete a execução do seu trabalho. O melhor se fazer é a utilização do estanho na ponta do ferro. O estanho na ponta dissipa o calor, evitando que este mesmo calor se concentre na ponta e danifique. Isto ocorre uma vez que a ponte só aguenta altas temperaturas quando é possível dissipar o calor que está nela. Em outras palavras, quando há carga térmica. Se você está usando bastante o ferro, considere um upgrade. A estação de solda possui uma ponta aterrada que protege componentes sensíveis, além de um potenciômetro e um sensor de temperatura. Dissoldar é quando se deseja separar um componente ou qualquer peça que tenha sido soldada e se deseja separá-los novamente. O soldador de solda é uma ferramenta indispensável na bancada. A sua função é sugar o excesso de solda, como por exemplo durante o processo de dessoldagem de um componente eletrônico que está soldado em uma placa de circuito impresso. Ela ajuda a retirar a solda de um componente em uma
placa através da sucção da solda depois que o ferro de solda tomou a solda líquida. Ao sugar a solda, o componente fica livre e pode ser retirado sem ser danificado. Usando o sugador, você diminui o tempo na retirada do componente e com isso preserva as trilhas de cobre da placa de circuito impresso. Mesmo que seja um resistor e você retire apenas segurando e puxando pelos terminais, ao sair a solda você vai obstruir o orifício, dificultando a colocação de outro componente. Com o auxílio do sugador, você vai remover com facilidade a solda, deixando os orifícios livres. O funcionamento do sugador de solda é simples e totalmente mecânico. Para usar, basta pressionar o batilho com o polegar com a outra mão usando o ferro de solda. Aqueça e derreta a solda a ser retirada. Aproxime rapidamente o sugador da solda quente e da ponta de ferro de solda. E com o mesmo polegar dispare o sugador. Uma forte mola e um embolo ao serem acionados formam um vácuo no interior do sugador, fazendo com que ele sugue para o interior da solda, ainda quente. O que são componentes SMD e PTH? A primeira tecnologia em montagem de placas que surgiu foi a PHT, em que os componentes têm terminais e as placas de circuito impresso possuem orifícios para a passagem desses terminais. Os componentes são inseridos por um lado da placa através desses orifícios, e a soldagem é feita pelo outro lado. Esse tipo de componente em montagem também é chamada de PTH, que significa Pin Through Hole, que em tradução literal seria pino ou terminal através do furo. A tecnologia SMD é mais recente, se tornou popular na década de 80 e diz a respeito aos componentes usados para a montagem em superfície. Nesse caso, a placa de circuito impresso não possui furos e os componentes são soldados diretamente na superfície da placa. Essa tecnologia foi a principal responsável pela miniaturização de produtos eletrônicos. O público-alvo desse tipo de tecnologia SMD são assistência técnicas, lojas de informática e celular, indústrias, escolas, universidades e grupos de estudantes. Os componentes SMD surgiram basicamente por uma questão econômica. No encapsulamento, SMD gasta muito menos material, porque praticamente o componente não tem terminal. Além disso, é possível fabricar encapsulamentos bem menores, se comparado aos componentes PTH. Ou seja, o componente SMD é normalmente bem mais barato que seu equivalente PTH, já que usa bem menos material. Outra vantagem do SMD é que ele permite a montagem automática em máquinas de SMD, também chamadas de pick, end, place, pegar e posicionar, reduzindo em muito o custo de montagem. Existem máquinas para montagem automática de PTH, mas elas não estão obsoletas e em breve não devem mais ser utilizadas. Mas você que pretende fazer muitas montagens eletrônicas, não se preocupe. Os componentes PTH ainda são facilmente encontrados e isso deve continuar por um bom tempo. Para a montagem de SMD é necessário um PCI, placa de circuito impresso, e você naturalmente não vai desenvolver uma para pequenas montagens experimentais. Mas se desenvolver algum circuito que será montado em uma pequena linha, aí vale a pena desenvolver a placa e o circuito, já prevendo SMD. A maioria dos componentes SMD permite a montagem e soldagem manual de forma bem mais fácil. A solda fria. Solda fria é quando não existe uma fusão perfeita na soldagem, isso é, da solda com as superfícies a serem soldadas, placa de circuito impresso e o terminal do componente. A solda fria está entre os defeitos mais comuns na eletrônica, só que muitas vezes pode acarretar defeitos secundários muito mais graves. Existem dois tipos básicos de solda fria. A que é ocasionada na hora da soldagem, devido à baixa temperatura do ferro de solda, assim não dando uma união perfeita entre a solda e o componente ou a placa de circuito impresso. E a segunda, que é a solda fria ocasionada pela ação mecânica ou térmica. A solda fria, que é ocasionada na hora da soldagem, é aquela que a solda não derrete completamente. Muitas vezes é caracterizada por uma superfície áspera ou irregular, tornando a solda não confiável. A condutividade, neste caso de solda fria, poderá até existir, dando uma falsa ilusão de uma boa soldagem, mas com o tempo poderá se desenvolver rachaduras,
e com esse aparecimento de mau contato. Atualmente esse tipo de solda fria vem crescendo devido à péssima qualidade das soldas chinesas, que são fabricadas com material reciclado. Por isso, é aconselhável escolher uma boa solda, um bom ferro de solda e sempre manter sua ponta limpa. Já a solda fria, mais comum, é ocasionada com ação de mecânica ou térmica. Abaixo, uma visão ampliada de uma solda fria é uma placa de circuito impresso de uma lâmpada fluorescente econômica. Nem sempre é tão visível, normalmente o problema é bem sutil. Uma dica que pode ser usada em quase todos os casos é balançar o componente levemente para se detectar rachadura e ter uma melhor visualização do problema. A solda fria pode ocorrer em componentes ou fios que sofram esforços mecânicos ou grande aquecimento, intermitência de temperatura. Um exemplo é o que os transmissores osciladores das lâmpadas fluorescentes compactas que não são dotados de dissipadores. Com isso, acabam por dissipar uma boa quantidade de calor, o suficiente para com algum tempo de uso comece a causar problemas. A solução para uma solda fria é simples. Geralmente, pode ser reparada pelo simples reaquecimento com ferro de solda quente, até que a solda se torne líquida e a rachadura desapareça por completo. Na dúvida, ressolde, refaça o processo todo ao redor do local onde você detectou a solda.